Nós vamos dar início à sessão. Hoje é uma sessão de cardiomiopatia até onde ir por um diagnóstico. Acho que a gente deve ir sempre, mas desculpe, sabia? Até onde puder, Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um tema interessante, até mesmo de orientação para a gente. Eu espero que eu aprenda muito hoje aqui. Então, eu acho que essa é uma das finalidades da sessão. Então, hoje nós vamos ter como moderador o Dr. Marcelo Bittencourt, que eu peço que venha aqui à mesa. O apresentador será o Dr. Bernardo Harboy, tá certo? É você? E nós teremos como debatedores o Evandro, não sei se vem, que não vai poder vir. Mas não tem problema, a gente tem aqui todos os residentes presentes e os outros residentes um pouquinho mais... Não, é óbvio, deve pedir a opinião dele. Então, na verdade, nós temos todos os residentes aqui presentes que podem dar a opinião. E como eu, assim, não somente um substituto, mas um colegiado. Um colegiado. Juntos e misturados, ainda por cima. Então... Sentaram bem na frente para serem perguntados. Isso. Então, nós teremos como os debatedores Dr. Marcelo Monteiro, Dr. Fernando Rangel e todos os senhores aqui presentes. Peço que o Marcelo dê início aqui à sessão, por favor. Não. Bom, agradeço aí ao Procardíaco, ao André. O André sempre me pede para a gente trazer uns casinhos lá da UERJ, né? Os residentes têm a oportunidade de rodar lá com a gente também no serviço, no ambulatório. Então, até talvez alguns deles aí tenham visto esse caso lá, vão reconhecer. Eu vou chamar o Bernardo é nosso R2, então vai apresentar aqui um caso. A ideia é a gente discutir conceitos novos em cardiomiopatias, e então vão ser dois casos, a gente está trazendo no fundo dois casos, mas a gente vai tentar apresentar de uma forma rápida, talvez o primeiro que realmente dê mais pano para discussão, e o segundo é mais ilustrativo, e depois vou passar algumas mensagens aí dentro daquilo que a gente vem estudando lá na universidade. Bernardo, por favor. Boa tarde. Então, o primeiro caso que a gente tem é uma mulher branca de 44 anos, casada, que chega com uma queixa de cansaço e aumento do volume abdominal. Ela refere que desde 2014 tem um cansaço a moderados esforços, associado ao aumento do volume abdominal e edema de membros inferiores. Ela procurou atendimento cardiológico na época, obtendo alguma melhora com a introdução de medicamentos, mas não teve uma resolução completa. Ela vem encaminhada para melhor avaliação do caso e manejo para a gente. Na consulta ela chega referindo um cansaço para tomar banho, varrer casa, subir e descer escadas, sem cansaço em repouso ou para pentear os cabelos. Não tem dispneia paroxística noturna, mas tem algum grau de ortopneia. Nega dor torácica e não associa o início dos sintomas a nenhum evento. Ela tem uma perda de 16 quilos em 2 anos e nega outras queixas na anamnese dirigida. A história patológica pregressa, ela refere um diagnóstico de fibrilação atrial com trombo atrial e BAVT aos 33 anos de idade, com implante marca-passo VVI no IECAC. O contexto dessa fibrilação atrial e desse BAVT foi uma consulta que ela procurou um médico por queixa de náusea, cansaço e mal-estar, diagnosticou-se um BAV e ela foi internada no mesmo dia. Na internação, eles viram que tinha uma fibrilação associada e a conduta do caso foi um implante marca-passo VVI. Sem diabetes, sem febre reumática, sem doença de Chagas. História fisiológica, familiar, social da pessoa que a gente tem digno de nota. Um pai vivo, esse não tem muito contato com o pai, não tem nem muita informação médica dele. Uma irmã saudável e da parte paterna ela tem um tio que faleceu aos 50 anos por um problema cardíaco que ela desconhece e uma prima que ela ouviu ter implantado um marca-passo aos 22 anos de idade. Ela vem em uso de um bisoprolol 1,25, uma digoxina, furosemida, espironolactona e uma pixabana. Ao exame físico, ela vem em regular estado geral, a cianótica, a nictéria, um bom enchimento capilar, uma pressão de 80/50, uma frequência de 60. Ela é bem emagrecida, tem um MC17, um ictus em quarto espaço intercostal, sem sopro, uma turgência jugular importante, sem estertoração à ausculta pulmonar, um abdômen ascítico e tenso, doloroso, um fossa ilíaca esquerda, e um edema de uma cruz só em membros inferiores. Então, resumo do caso, uma paciente de sexo feminino de 44 anos,
com diagnóstico de fibrilação atrial e BAVT, necessidade de implante de marca-passo VV em 2006, assintomática desde 2014, quando ela inicia uma clínica predominante de insuficiência ventricular direita. E só para um dado, ela chega em 2007, mas há 10 anos antes, ela tem um eco de 2007, uma função ventricular esquerda e direita preservada. Vamos lá. Esse é o eletrocardiograma dela de chegada. Não sei se alguém quer comentar o eletrocardiograma. O marca-passo com a morfologia, como o Marcelo falou, VVI, né? Ele tem uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, então a cavidade direita, está chamando direita e esquerda. Padrão de estimulação é R1, R2, R3, portanto uma posição intermediária, não está na ponta, nem no septo alto. Dá para ver uma extracístole ventricular que o marca-passo está sentindo, o senso está ok, está normal funcionante, capturando bem. E não vemos ali, na linha de base, nenhuma onda peso associada, provavelmente tem fibrilação social, fibrilação atrial como ritmo de base. Então, VVI, no septo, provavelmente porção mais baixa, com fibrilação atrial de base. Esse é o raio-x dela quando ela chega para a gente. A gente tem uma área cardíaca aumentada, um botão pulmonar um pouco mais proeminente e um infiltrado bilateral em área pulmonar. Seio costofrênico livre. Eu diria talvez até uma ponta um pouco mais elevada, um pouquinho, entendeu? E sugerindo um aumento do ventrículo direito, né, também, né? Mas você quer comentar? Tem um tronco pulmonar abaulado, tem um sinal da bailarina ali, tem um pulmonar abaulado, tem uma bailarina. Você vê aqui, mas você tira a dúvida aqui no perfil. Você vê o desalinhamento entre a traqueia e o broncofonte, tá vendo? Isso aqui deveria ser uma reta. E não é. Você vê que faz aqui, ó. Mostrando que o ato esquerdo cresceu para cima. Tem um duplo contorno atrial, mostrando que tem um crescimento do ato esquerdo para baixo. Troncos pulmonar, VD, aqui no perfil, encosta em mais de 1/3 do externo. Sugere hipertensão veno-capilar pulmonar. Sugere crescimento de ato direito, que diminuiu o ângulo aqui. Agora, ventrículo esquerdo, a inserção de cava está aqui. Você vê que ultrapassa a inserção de cava, a distância entre a cava, sugere, né? Por aqui. Então, mas não é tão expressivo. Não é tão expressivo, porque domina aqui é ato esquerdo, ventrículo direito, pulmonar, e agora, sinais de hipertensão arterial pulmonar, você não vê uma dilatação da interlobar, tem que medir aqui quanto é que está, mas não tem stop de interlobar, tem mais hipertensão veno-capilar, não tem oligoemia periférica. E a única coisa que chama a atenção é essa dilatação aqui, a princípio do ramo. Quando a gente vai aqui para o perfil para buscar essa dilatação, você poderia ver ela cortada em toco, né, da artéria pulmonar, pode ser que seja isso aqui, porque o raio-x, talvez no seu computador seja melhor. Você viria ela aqui, que poderia corresponder ao tronco pulmonar, você vê ela de toco aqui, para poder ver se tem dilatação ou não da artéria pulmonar nesse paciente associado. Isso é difícil mesmo, até porque esses pacientes que fazem esse aumento do ventrículo direito, eles também rodam muito o coração, né? Às vezes isso aí atrapalha. Esse perfil ele não está bem perfilado, está mais obliquado, né? Por isso que eu acho difícil a gente analisar a entrada essa da artéria cava pulmonar, né? E a entrada da cava também. E a pulmonar também. Antônio Sérgio, esse marca-passo provavelmente colocado há tanto tempo, obviamente pelo eletro, já com o padrão de BRE e hemobloqueio anterior esquerdo, dava para ver que esse marca-passo estava em ponta. Então é um marca-passo que produz 2 bloqueios, né? E que provavelmente essa insuficiência cardíaca, dificilmente o QRS próprio dela nativo ainda vai ser tão largo quanto o QRS produzido pelo bloqueio do marca-passo. Eu não achei que estava na ponta, não. Eu achei que estava mais no centro do médio. Olha bem onde está ali. É mais para a ponta. Se não tivesse em ponta, não produzia hemobloqueio. Para produzir hemobloqueio, ele pode não estar em ponta, mas ele produz o hemobloqueio. Ele funciona. Que esse ventrículo direito está crescido. Oi? Já vou passar para você. Admitindo que o ventrículo Eu acho que assim, as ponderações que ele fez são interessantes, porque qualquer marca-passo unicameral tem capacidade de induzir desincronia, mas o fato é que parece estar em septo baixo. Vamos lá, Luiz Antônio. O Montero já descreveu com perfeição toda a análise radiográfica. Eu apenas queria destacar aquilo que mais me chama a atenção.
um padrão de proeminência da artéria pulmonar, sobretudo o tronco da artéria pulmonar, bastante proeminente, e o Montero chamou atenção. Apesar do aspecto congestivo, bilateral, heterogêneo, podendo sugerir congestão não somente veno-capilar, intersticial, mas também alveolar, me chama a atenção a inexistência de um efetivo derrame pleural numa paciente com anasarca, tem um discreto edema de membros inferiores e ascite, mas ela estava usando 120 miligramas dia de furosemida. A gente não sabe como é que é a função renal, mas provavelmente ela é uma respondedora. Então o que mais me chama a atenção nessa teleradiografia de tórax é a hipertensão arterial e veno-capilar, a meu juízo, com congestão, e a inexistência do derrame pleural. Perfeito. Uma coisa que me chama a atenção também é esse pulmão. Não é um pulmão que a gente olhe e que seja pura e simplesmente causado por congestão, né? Eu acho que tem mais coisa nesse pulmão. Eu acho que uma tomografia poderia avançar nesse... Eu também pensei que... O pessoal aqui às vezes agride o apresentador, tá? Então você toma cuidado, né? Vamos lá, Bernardo, vai, segue. Esse é o exame laboratorial inicial dela. Função renal ok, potássio, eletrólitos também. Uma HMGT ligeiramente aumentada comparada com o valor de referência que a gente tinha. LDH de 420, valor normal. Um NT para BNP elevado, uma PCR normal também. Tá certo. Então, exames Hã? Bilirrubina total. Isso. Então ele tem exames laboratoriais praticamente todos normais. Hã? Não, sem icterícia. Sem icterícia. Não. Não, icterícia. Não. Nega a icterícia. Nega a icterícia, é. Bom, então basicamente o marcador para insuficiência cardíaca aumentado, né? Vamos em frente? O Arnaldo, você quer comentar o eco? Vamos lá? A gente vê uma área de... Primeiro a gente vê o lado esquerdo bem aumentado, certo? A gente vê aqui é o septo, aqui provavelmente é uma banda anômala ou do músculo papilar, e a gente vê uma disfunção ventricular esquerda com uma cinesia praticamente da parede inferobasal, tá? Tem mais? Tem mais, vamos lá. Tem uma insuficiência mitral por tethering. Aqui a gente está vendo a cordoalha. A tethering assimétrica. Ele deve ser os dois componentes, porque a parede inferior talvez esteja ruim, eu não sei. E repara que esse é um sinal muito interessante, porque essa cordoalha que a gente está vendo aqui é uma cordoalha secundária. E ela faz com que a mitral, ela não desça desde aqui. Então ela faz um joelho aqui, uma dobra. Essa é a causa da insuficiência mitral dela, né? Uma insuficiência mitral secundária. Confirma a provável, como você falou, tethering misto. Misto, provavelmente. Tá, porque são as duas cordoais. Não, e o ventrículo é dilatado, né? Exatamente. Quando você tem só a parede inferior, esse é o póstero medial. Quando você tem a parede inferior comprometida, aí você fala que é um tethering regional. Exatamente. Porque o músculo papilar, ele puxa as cordas e faz esse joelho. Mas aí não parece estar a expressão da inferior, não? Ou é só Eu achei ela mais afinada. O Arnaldo está certo, o Arnaldo está certo. A gente vai ter novas imagens aí que vai poder corroborar para isso que ele está falando. A insuficiência mitral não é uma insuficiência mitral grave, tá, Arnaldo? Só para te passar. Vamos lá. Não achei não. Vamos lá. Aqui a gente vê uma insuficiência tricúspide. Isso. Que provavelmente é aumentada. Só esse corte não... Esse corte é interessante, que é um parasternal longitudinal apontado para o fígado, né? Para ver melhor as cavidades direitas, entendeu? Exatamente. E parece que existe... Aqui é o ato direito, então para você lembrando mesmo, que eu não falei. Esse é um corte, para quem está começando, é um corte longitudinal convencional que você inclina para o fígado. Então você vê a via de entrada do VD. Átrio direito, ventrículo direito. E a gente vê um certo restrição do folheto. Esse pode ser tanto folheto anterior quanto septal, e aqui é o posterior. Ele pode ser causado ou então aumentado por conta do marca-passo impedindo o funcionamento da válvula tricúspide. E aqui também parece, Marcelo, um ato direito aumentado. Sim. Você acha que ele deve segmentar inferior? Pode ser pelo marca-passo? Não parece não.
de sincronismo, o aspecto é diferente. Exatamente. Produzido pelo marca-passo. Agora, o que a gente precisa realmente, para quantificar a insuficiência sincrônico aí, tá? Não está de sincrônico. Agora. E aqui, ó, você vê, aqui você perguntou, Marcelo, aqui, essa parede aqui parece realmente pior, é a parede inferior. Tá? E a parede inferoceptal, até mais especificamente, né? Parede inferoceptal. Vai mais para frente. Para quantificar a insuficiência tricúspide, eu preciso de outros cortes, inclusive corte da. Pode apagar um pouquinho aqui? O que você quer que apague? Isso, melhorou. Aparece esse que aí é um apical duas câmeras. Né? Que aqui parece que tá pior, realmente configurando aquilo que a gente imaginava. Bernardo, faz por favor, volta no transverso, por favor, que está muito bonito aquele corte. Para a gente ver como está afinado a parede ali. Eu tenho nenhuma. Eu esperava. Essa região aqui, ó. Essa região é ruim. Então, e esse músculo papilar aqui, que é o póstero medial, está um pouquinho mais hiperrefringente. É exatamente isso que o Marcelo e o Arnaldo mostraram. Você tem aí uma área de alteração segmentar inferoceptal bastante significativa. Que dá tá? A disfunção ventricular esquerda, a gente vai mostrar aqui, né? Vai ser o próximo. Era natural de onde mesmo, perdão? Rio de Janeiro. Tá. Então você observa ali, olha só. Que idade ela tem? 44 anos. São Paulo. Vamos em frente, porque senão a gente vai atrasar, porque tem mais uma imagem que a gente quer mostrar, porque essa insuficiência tricúspide é grave, né, Arnaldo? Entendeu? É grave. Aí uma das dúvidas que a gente ficou é da possibilidade do marca-passo estar promovendo algum tipo, porque a disfunção do VD no eco, vocês vão ver no laudo final, ela é mais significativa que a disfunção do VE. E aí a nossa dúvida era até se o marca-passo poderia estar causando alguma restrição maior. Então a gente fez um 3D que mostra que o cabo do marca-passo está bem centralizado ali, não parece estar causando uma restrição em relação aos folhetos da tricúspide. Eu acho que não, Marcelo, olha só, eu vou te explicar. A localização ideal do marca-passo é intercomissural, tá? Que aí não compromete. Repara aqui, ó, aqui é o septo interventricular, provavelmente esse aqui é o septo, é o folheto septal anterior, aqui é o posterior, ele tinha que ter rodado a posição, mas ele pode estar comprometendo aqui. Repara que tem uma falha de coaptação aqui. É muito difícil lá você... O dedo do Arnaldo, esse pointer está muito ruim. Por favor. Aqui, ó, aqui a gente está olhando, eu imagino que a gente esteja olhando do átrio direito para o ventrículo direito, tá? Aqui é o eletrodo, do marca-passo. Ele talvez esteja fazendo o que em inglês chama-se impediment, né? Impedindo aqui o folheto. Esse aqui é o septo, imagino que esse seja o folheto septal, mas esse folheto está muito grande, pode até ser o anterior. Esse aqui seria o septal, esse aqui o posterior, não sei. Bom, o fato é o seguinte, se você reparar, tem uma certa falha de coaptação aqui, ó, entre esses dois folhetos. E o que eu falei para vocês é o seguinte, uma localização boa do marca-passo é ele ficar intercomissural. Essa é a que não causa nenhum distúrbio funcional na tricúspide. A gente tem outros cortes, a gente só trouxe essa foto, mas tem outros cortes do 3D, assim, foi o Ângelo que fez, e assim, a gente já teve casos até analisados pelo 3D, tive até um caso de uma paciente chagásica que a gente teve como demonstrar direitinho que realmente o marca-passo estava exercendo um papel de restrição ali junto aos folhetos tricúspides e gerando insuficiência tricúspide, mas esse não parece ter sido o caso, entendeu? O eletrodo realmente estava bem centralizado, nos outros cortes, aparentemente, em relação à tricúspide, né? Correndo bem intercomissural, como o Arnaldo falou. Então, vamos seguir em frente? Aí a gente tem aqui... Não tem nenhum corte do VD, não? Pra gente ver como é que está o VD. O VD está muito ruim, está ruim. Aí, aqui a gente está trazendo aqui os dados aqui, inclusive relacionados ao VD, comparando março de 2014 com dezembro de 2016, que foi quando a gente recebeu a paciente, tá? Então você está falando que essa insuficiência tricúspide é grave? É uma insuficiência tricúspide moderada, não chega a ser grave, entendeu? Uma insuficiência tricúspide moderada. Os dados ali do VD não estão dentro do normal. Não, aqui está alterado. Está abaixo? Não estão dentro, não, estão abaixo. E numa insuficiência tricúspide, você ia esperar que o VD mais
hiperdinâmica. Mas 1.3 de TAPS com onda muito baixo, 5,6? acima de 1.9. Sim, mas não é grave, de ser moderado por aí. Critério para grave é abaixo de 1. A onda S aqui, que é o Doppler tecidual, esses são É dados 6, bem reprodutíveis, tá? Certo. E essa onda S aqui tem que ser maior que 10, que é a onda do Doppler tecidual, a onda sistólica. Certo. Então, assim, dentro daqui, exatamente corroborando, concordando com tudo isso que o Arnaldo está falando, a gente tem uma paciente que piorou sim a função do VE também. Ela tem um comprometimento biventricular, tá? Esse comprometimento do VE não parece, como o Arnaldo falou, essa foi nossa interpretação lá também, junto com os nossos ecocardiografistas, não parece ter sido fruto de um desincronismo pelo marca-passo, tá? Tem doença miocárdica, inclusive tem essa acinesia, né, inferoceptal, né? A gente vê que o ventrículo esquerdo está crescendo também, tem átrio esquerdo aumentado, tem volume de átrio direito e de átrio esquerdo aumentado, tem um comprometimento do VD mais significativo do VE, que também tem comprometimento, tá? E assim, tem uma PSAP também até em razoável. Não, o bloqueio foi antes. Esse foi o eco do início dos sintomas de queixa de insuficiência ventricular direita. Exatamente. E uma coisa que chamou muita atenção é que era um paciente que tem 44 anos, tem uma baixa, não é uma paciente que tem muitos fatores de risco para doença cardiovascular, né? E o colega que fez o ecocardiograma, ele pontuou bastante que assim, essa cinesia inferior e inferoceptal não daria para a gente descartar uma doença inflamatória nesse contexto. Vamos passar ao próximo? E aí eu queria começar a ouvir a opinião dos nossos debatedores aqui, qual seria o seu próximo passo para o diagnóstico. Obviamente aberta aí a assistência aos residentes, como o Antônio Sérgio falou. Qual seria a opção aqui, entendendo que é um paciente que tem uma arquitetura miocárdica um pouco atípica, mas tem alteração segmentar. Qual seria a opinião de vocês? Fernando, quer começar? Que o Fernando falou pouco até agora. Posso falar sim. Esse caso tem uma série de aspectos clínicos e de imagem bem interessantes, né? O próximo passo diagnóstico, naturalmente com esse fenótipo de miocardiopatia dilatada, com predomínio de ventrículo direito, mas com acometimento claramente biventricular e com hipertensão pulmonar, uma mulher jovem começa a doença lá para 30 e tantos anos de idade, ou manifestação clínica. Ela procurou assistência médica para o BAV. Esse é um fato relevante. Outro fato relevante que ela tem na história familiar 2 parentes acometidos, um tio e uma prima. Então, eu começo a direcionar, tem poucos fatores de risco. A grande divisão inicial, esse que está colocando ali, sempre nesse fenótipo de miocardiopatia dilatada, é isquêmica e não isquêmica, como se classifica. Não tem fatores para isquemia miocárdica, acho que esse diagnóstico é improvável e muito improvável manifestar VD inicialmente, como isquemia miocárdica, aquela dilatação enorme, hipertensão pulmonar. E muito improvável ter manifestado BAV de início. Uma cardiomiopatia ligada à gravidez é sempre um diagnóstico diferencial, mas não tem isso na história. Uma cardiopatia tóxica também não tem ligado, que não tem quimioterapia, não tem doxorubicina, não tem trastuzumab, não tem álcool na história, não tem alcoolismo. Não tem história de epidemiológica para Chagas, né, que é sempre um diagnóstico diferencial para miocardite. A miocardite é um diagnóstico diferencial importantíssimo nesse caso. Ela é jovem, tem estudo segmentar na parede inferolateral, que está descrito na miocardite. O padrão de ressonância, às vezes, mostra isso também nas doenças crônicas. Então, a miocardite crônica seria uma doença inflamatória, seria uma cardiomiopatia inflamatória, é um diagnóstico importante, mas eu ficaria como primeira hipótese uma miocardiopatia familiar. Por quê? Porque tem 2 parentes com história de morte súbita e insuficiência cardíaca. Então, isso é um dado importante. E outro dado, que está muito bem descrito nas revisões, que eu dei uma boa lida nesse assunto recentemente para a sessão, das miocardiopatias genéticas, quando tem indicação de fazer estudo genético, ela tem um componente familiar. Ela tem um dado que é muito forte, que é o BAV precoce. O BAV precoce, a primeira manifestação foi BAV, né? BAV de terceiro. Isso chama muita atenção por origem genética. Existe uma mutação do gene LMNA, que é lamina, que dá exatamente isso.
que dá um BAV precoce, e onde essa mutação está presente, até abaixo do limiar para botar desfibrilador. Tem uma incidência enorme de morte súbita e de BAV. Então, eu ficaria com uma miocardiopatia familiar, com um distúrbio genético, uma mutação. Essa lima seria LMNA, seria uma possibilidade. Existe uma outra que eu li também, que é uma mutação do SCN5A. Essa também dá muito distúrbio de condução, AV, e muita arritmia. Só que essa tem uma particularidade muito interessante, que não melhora com o tratamento. Isso é uma coisa para o futuro que está sendo estudado, mas já tem um trabalho no Circulation, que o substrato é um defeito no canal de sódio. Quando você dá bloqueador de sódio, o doente melhora. Então aqui eu ficaria com miocardiopatia familiar, genética, por 2 motivos. Por ter o fenótipo de miocardiopatia, por 3 motivos. Por ter 2 parentes acometidos, que não explicaria a doença adquirida com 2 parentes acometidos, e 3, pelo BAV precoce. Bom, só fazer um comentário. Por que nesse rol vocês não botaram ressonância cardíaca? Ele tem marca-passo. No público é muito difícil para a gente. 1,5 Tesla você pode... Eu sei, mas no público a gente não consegue, às vezes, nem Tesla nenhum, entendeu? Porque é muito complexo, entendeu? Então a gente tem que hierarquizar, né, as prioridades, né? Porque só para lembrar aqui... Mas aqui você colocaria. Não, aqui eu tentaria, sim. Acho que existem possibilidades da gente fazer isso aqui com muito cuidado. Só para lembrar uma coisa, só um segundo. Doente jovem que faz bloqueio AV, a gente tem a obrigação de pensar em sarcoidose. Tá? E a sarcoidose ela pode também acometer a parede inferior. Bastante interessante aí. O pessoal tá se adiantando ao que eu queria falar, mas pessoas de bom padrão é isso, né? Você já tem a resposta antes da pergunta. Olha só vamos deixar a sua pergunta, eu faria antes de tomografia. Tá, legal. Então ninguém respondeu a pergunta. Marcelo, quer comentar? Ó, eu não combinei nada com o Fernando não, tá? Mas vamos lá, vai lá. Porque a UFTC, desculpa. Não, olha assim, a gente tem, isso é interessante porque, rapidamente, Marcelo, não vou te atrapalhar não, a gente tem uma rotina no serviço, que é o seguinte: o paciente chega com insuficiência cardíaca, se ele tem alguma manifestação que a primeira coisa que a gente sempre checa é tentar diferenciar a cardiopatia isquêmica da não isquêmica. Obviamente que isso aqui é um caso muitíssimo pouco provável de ser uma cardiopatia isquêmica, tá? Então, assim, até a ANGIO-TC entrou muito nesse contexto, mas eu até seria até muito mais simpático aquilo que o César falou, de já partir para uma ressonância que também permite essa diferenciação com uma certa tranquilidade pelo padrão de realce tardio, do que essas alternativas. Mas, Dr. Kovac, rapidinho, Montero, deixa o Dr. Kovac falar, que ele já tem um tempo. Rapidamente, parte terapêutica. Eu me pergunto se, em vez de, por exemplo, usar bisoprolol e digoxina, se não era melhor usar o bisoprolol em dose dobrada, do que está ali, 2,5 pelo menos. E qual o motivo de fazer a associação? Isso eu pergunto como clínico. Tá, eu vou aproveitar, então, vou pedir para o Montero, que já ia comentar o caso, para responder essa sua pergunta. Vamos lá, Montero. Porque eu até fico feliz de ver. Eu particularmente, eu discordo, porque eu não achei o ventrículo esquerdo tão ruim, não vi o VD, mas está disfuncionante. Eu raramente dou mais do que 2 Lasix por dia. Para dizer a verdade, na minha prática, mais de 3 furosemidas por dia, mais de 2 furosemidas por dia, algo que está errado com o doente. Geralmente é dieta. Porque ou você faz associação diurética, porque 120 furosemida mais pirolactona para um doente que não tem uma IT grave, o que a gente costuma ver, o IVD, que dá a hipotensão pode ser por causa do Lasix. Então, normalmente, esses doentes com IVD que evoluem, tem IT grave. Ela não tem IT grave. Se não tem IT grave, a coisa vai bem. Então ela tem fibrilação atrial crônica, tem um marca-passo, está batendo a 60. O digital, nesse contexto, aumenta a mortalidade. Nós apresentamos isso aqui na semana passada. Saiu uma revisão de digoxina com cardiomiopatia dilatada, fibrilação atrial, uso digital, aumenta a mortalidade. O beta-bloqueador nela, não tendo hipertensão pulmonar, excelente fármaco. Eu progrediria com beta, diminuiria o digital
a furosemida e tentar entender por que está se mantendo com a ascite. Né? Por quê? Porque não tem T. A turgência jugular descrita é pequena. Então, por que mantendo a ascite? Tá estranho isso. Não sei como é que está a albumina dela, se é algum outro cofator associado, porque os parâmetros do ECOS não sugeriram isso. Do ponto de vista de investigação, a primeira linha de pesquisa, que é o quê? A gente tem que direcionar para aquilo que a gente pode mudar a história natural do doente. Não é? Esse é o primeiro ponto, que é o que interessa ao doente. Então, o doente vem a você. Primeira coisa é, o que eu posso fazer por esse doente que pode vir a mudar aquilo que eu tenho que fazer por ele? Então, a angiotensina coronária, claro, você pode ter origem anômala da artéria coronária, dando essa alteração que a gente está vendo. Então, tem que, hoje, o TC seria uma opção para isso, não invasiva, para você poder indicar uma avaliação de origem anômala da artéria coronária. Seria perfeita essa indicação, tem que afastar esse diagnóstico. A doença tem 40 anos, não é isso? 44. 44. Tem que afastar a doença coronariana, por menor que seja a possibilidade, para você poder chegar aqui, isso é o critério tanto da brasileira quanto é o critério da europeia, suspeita de miocardite, CAT normal, biópsia. Esse é o fluxo. Por menor que seja a chance, não tem como biopsiar alguém, vai que, né? O famoso vai que. Não tem como, ainda mais tendo a área regional. O Arnaldo lembrou muito bem, dentro da linha de investigação, aí entraria tomografia aqui, a sarcoidose por déficit segmentar, nós não temos ressonância, ajudaria muito também dentro da linha de investigação como causa do bloqueio. Porque é uma paciente que abre com bloqueio e evolui com disfunção, a sarcoidose ela é mandatória no diagnóstico diferencial, principalmente paciente jovem. Ela entra na sarcoidose. A origem heredofamiliar, tendo bloqueios na família, pelo critério familiar é disfunção e não bloqueio. Então, quando você vai ver a nova classificação de 2016, critério Major-Minor de cardiomiopatia dilatada, heredofamiliar, ele fala relativo a dilatação ou disfunção ventricular e não distúrbio de condução, como dentro desse contexto. Por quê? Porque se a família, claro, aí seria diferente, a família poderia ter tido a mesma, digamos que fosse realmente heredofamiliar, digamos que fosse uma alteração gênica, uma mutação, que ocasionasse isso. Várias ocasionam, a lamina é mais comum. Esse pessoal da família teria evoluído com dilatação também. Entendeu? Então, se fosse uma lamina dando um BAVT ou uma dismina dando uma VT, por isso que o critério é dilatação com ou não disfunção, critério major. Fração de ejeção abaixo de 50 ou presença de dilatação nesses doentes, para você poder ter a heredofamiliar. Critério, obviamente, é o cardiográfico. Nós estamos falando aqui, não estamos falando aqui de critério genético. Para você poder saber, faço ou não faço teste genético nesse doente. Dentro dessa figura que você mostrou aí, que a gente já tinha visto, já até comentei, dei até essa aula para os residentes, da fase pré-clínica como a fase clínica, dentro da fase pré-clínica está previsto que o paciente possa apresentar única e exclusivamente doença do sistema de condução. Claro. Então, dentro do espectro das cardiomiopatias dilatadas, você pode ter dentro da fase pré-clínica só a doença do sistema de condução. Eu concordo plenamente, Marcelo. Eu estou dizendo assim, sem ter dilatação ou disfunção. Perfeito, mas o que me chama, eu não estou discordando disso. Eu estou dizendo assim, que pela história tem anos isso. Anos. É isso que eu estou me atendo. A história patológica, a história familiar dela é que tem 2 parentes, não é isso? De segundo grau, se eu não me engano, não é isso? Não. Um tio e uma prima. O tio e uma prima, tem que ser relativos de primeiro e segundo. A gente vai mostrar o heredograma depois. Exatamente. Tem que ser relativos de primeiro ou segundo. Não. E que tem anos, não? Que colocou o marca-passo. Não. O marca-passo, inclusive, da prima foi recente. Ah, bom, esse dado eu não sabia, perdão. A impressão que eu tinha... Mas isso independe também, né, Marcelo? Se foi agora ou se foi antes, tem história, né? E a gente vai comentar isso, mas eu achei, primeiro, eu queria comentar 2 coisas e depois passar para o Luiz Antônio. O que eu faria nessa doente, faria exatamente isso, afastaria a doença, primeiro, como está ali, anomalia, coronariografia, não faria angiotensina. E que se a coronariografia normal para essa doente, como não tem doença de Chagas, teria que afastar Chagas por déficit segmentar com bloqueio de ramo, é obrigatório afastar Chagas aqui, sarcoidose aqui, afastando essas 2 possibilidades, eu biopsiaria essa doente, para afastar a miocardite. Perfeito. Se tudo isso for negativo, aí sim
avaliaria para a parte genética. Perfeito. Então, só para... Eu vou deixar o Luiz Antônio falar, mas eu queria só comentar uma coisa a respeito do tratamento. Esse tratamento não foi o tratamento que a gente implementou, a gente recebeu esse tratamento. A questão da digoxina aí é uma questão bastante controversa, né? A gente vira e mexe, tem momentos em que a digoxina sai, entra. O fato é o seguinte, ela era uma doente, só respondendo ao Marcelo, de difícil progressão para beta-bloqueador, tá? Porque ela é mais hipotensa e eu posso te garantir, Marcelo, apesar da gente não ter as imagens aqui, como até peço desculpa, como você gostaria de ter visto, mas a disfunção do VD era significativa, como o Arnaldo bem pontuou, nossos ecocardiografistas também. E a clínica era toda de VD e não tinha alterações em termos de albumina e tudo que pudessem justificar isso, isso eu posso te garantir. E é uma doente que já evoluindo com quadro de ciência cardíaca avançada, ela é bem aderente ao tratamento. Luiz Antônio. Não, os comentários do Fernando e do Marcelo são plenos, eu queria apenas destacar o que mais me chama a atenção. Além do BAVT, quando ela abre o quadro do bloqueio atrioventricular que culmina com pace definitivo, ela também já tinha fibrilação atrial e tinha trombo cavitário na ponta do ventrículo. Não, ato esquerdo não. Ato esquerdo. Só ato esquerdo? Não tinha trombo ventricular? Não. Ah, bom, então foi um equívoco meu. A segunda coisa é que, a despeito da disfunção ventricular direita ter evoluiu também a pressão sistólica na artéria pulmonar. Observe que ela, sem disfunção do ventrículo direito, gerava 40 milímetros de mercúrio de PSAP. E com disfunção moderada grave, como o Arnaldo muito bem comentou, ela gera 47. E já se chamou atenção sobre a teleradiografia de tórax, não tem a tomografia do tórax, mas a teleradiografia, ela é bastante expressiva para a hipertensão pulmonar. Eu diria que, independente do acometimento biventricular, que tudo leva a crer nesse momento, eu me basearia na hereditariedade, nas doenças heredofamiliares, que essa paciente possa ter também um componente de hipertensão pulmonar que agrave a disfunção do ventrículo direito, porque apesar da disfunção progressiva, ela ainda gera pressão sistólica maior na vasculatura pulmonar, seguramente não por fluxo, seguramente por resistência. Eu vou pedir agora que, para o Bernardo poder caminhar bem, o Maluí quer fazer um comentário, depois o Arnaldo, se puder ser breve para a gente... Esse diagnóstico do QRS estreito dela, se não mostrarem que tem um QRS estreito, resolveria o problema muito facilmente. Nós julgamos que trocar eletrodos ou mesmo tentar restabelecer ritmo sinusal para essa paciente nesse momento seria muito complicado com o tamanho do átrio, enfim. Não, sinusal é impossível, mas trocar o eletrodo de local é muito fácil. Rapidinho, não é uma cardiomiopatia dilatada clássica, porque o VE pode ser uma cardiomiopatia restritiva, rapidinho, só para lembrar, doente jovem com ascite, endomiocardiofibrose, insuficiência tricúspide grave e pericardite constritiva, que não parece ser o caso, só como exercício. Perfeito. Vamos, Bernardo. Bernardo vai poder esclarecer bastante coisa aí pra gente. Vai lá. Bom, ela já chegou com essa cintílogo tipredamol, tá? Foi solicitada uma anestesia que veio sem lesões ateroscleróticas, origem... Só esclarecendo o Montera, na nossa visão, para anomalia de coronária, hoje em dia, inclusive, é preferível você fazer uma tomografia do que você fazer CAT. Pelo menos é o que é quase um consenso entre os radiologistas cardíacos. Hoje a gente optou por fazer os TC, mas concordando muito com aquilo que você falou, Montera. Vamos lá, vamos em frente. Seguiu um painel laboratorial mais profundo. Olha aí, olha a quantidade de fibrose. Isso é um dado importante. Não pode ser negligenciado. Olha a quantidade de fibrose que tem esse coração. Quantos por cento de fibrose tem? Não diz. No olhômetro aqui dá 30% a 40% de fibrose. Número de segmentos acometidos, isso dentro da investigação diagnóstica, porque nós não vamos ter ressonância, entendeu? E a sarcoidose, eu olhando para isso aqui com coronária normal, BAVT e marca-passo, eu não estou dizendo que eu tenho que passar pela sarcoidose com isso aqui. É só para lembrar esse aspecto. Que esse dado é importante. Coronária normal com isso aqui, sarcoidose ou miocardite. Dentro das linhas de investigação. Claro que várias outras coisas podem dar. Marcelo, aquela fibrose inferossepto basal também é muito típica de sarcoidose. Exato. Se fosse no São Paulo, você ia dizer que isso aqui podia ser Chagas.
Se ela vem de região de Campos, tinha que afastar Chagas. Não sei se foi feito para Chagas. Açaí. Tomou açaí, o caldo de cana podre. A gente tem que pensar chagasicamente. Claro. Não pode esquecer. Tem como descartar. Bom, pensando chagasicamente, sarcoidoticamente, Marcelo, o Bernardo Brandão vai responder sua pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Painel laboratorial solicitado. Ressonância matava isso tudo, hein? Não precisava nada disso. Vamos lá, vamos lá. Avaliação autoimune foi negativa. Sorologia para Chagas. Foi Negativa também. Sorologia para hepatite, avaliação da função tireoidiana, ferritina normal. A gente optou por fazer uma ferritina também, até por tudo aquilo que o Dr. César já comentou, que a gente não podia fazer uma ressonância, enfim. Então, a gente ampliou o leque. Vamos lá, vamos lá. A ICIT era realmente compatível com uma ICIT cardíaca, tá? E de exame laboratorial a gente tinha um VHS 46. E chamando a atenção para aquilo que o Luiz Antônio falou, também a gente não confirmou nenhuma doença pulmonar, até porque se a gente está pensando em sarcoidose, né? Enfim. Vamos em frente. 47. E aí? Um resuminho aqui. 44 anos. Vai lá. O que a gente tem que pensar agora? Um paciente de 44 anos, um BAVT, colocação de marca-passo, uma disfunção biventricular com predomínio de insuficiência ventricular direita, uma arquitetura miocárdica atípica, aquela fibrose com coronárias normais e um VHS elevado. Não muito elevado, mas um VHS que para uma paciente de 44 anos, sem uma anemia significativa, a gente colocou na coisa. Eu acho que todo mundo já discutiu mais ou menos as hipóteses, não tem muita coisa. Vamos lá, vamos em frente? A gente fez uma cintilog com galho para ela. Teve uma discreta captação na região apical da parede anterior do ventrículo esquerdo e na projeção do hilo pulmonar à esquerda, podendo corresponder a um processo inflamatório. Eu boto em discussão. Isso. Aí, vai lá, Fábio. Como prosseguir a investigação, botando aqui botei uns critérios resumidos para sarcoidose cardíaca. Existem várias vertentes com vários critérios diferentes. Eu botei um mais simplificado para facilitar a discussão, e a TC de tórax que foi discutido veio normal, sem alterações. Tá? Só lembrar, antes de seguir, que sarcoidose cardíaca isolada clinicamente é 5% dos casos, mas quando você pega casos de sarcoidose generalizada e vai analisar o coração, como em estudos de autópsia e tudo, o percentual pode chegar a 50%, né? A gente tá aprendendo sarcoidose cardíaca, mas né? Essa é uma questão. Quer comentar isso, Montero? O último caso nós tivemos sarcoidose no hospital, que foi feito biópsia endomiocárdica, o diagnóstico era pelo genoma. A biópsia foi negativa. O Charité mandou o genoma para sarcoidose positiva. Aí o doente foi para o PET. O PET deu sarcoidose, foi imunossuprimido, saiu de 18 para 47 a fração de ejeção. Doente do Evandro. Até eu apresentei esse caso no DEIC. Então, o fato que eu lembrar é o seguinte, claro que tem que pedir a tomografia, pede a ECA, mas inclusive pediu cálcio também. E são dados indiretos. São dados indiretos que o que vai definir a sua linha de investigação é isso que você fez, é a imagem. E a biópsia. É isso que vai bater o martelo se você vai iniciar uma imunossupressão para esse doente e acompanhar a melhora dele. Porque se a tomografia, se a ECA tivesse anormal, você trataria por causa disso? Provavelmente só isso não. Entendeu? Então, o que bate o martelo é a imagem. Né? Eu sei que a instituição é pública, estamos trabalhando dentro dos limites da instituição pública. Isso aí já fez até bastante coisa para a instituição pública. Tem mais, tem mais. Foi melhor ainda. Então vamos lá, Bernardo. Prosseguindo o que o Montero falou, a gente fez uma biópsia endomiocárdica que não encontrou granulomas, uma fibrose leve. E considerando que a sensibilidade da biópsia para sarcoidose é muito baixa, porque você tem que biopsiar onde está acometido, você pode não pegar as áreas acometidas, só comparando com a miocardite de células gigantes, que tem uma sensibilidade de 80%, foi complementado com um PET 18-FDG, tem uma sensibilidade de quase 90%, foi negativo para qualquer processo inflamatório. O PET, são duas coisas que é importante a gente lembrar aqui. Primeiro, a biópsia, não sei como é que é na UERJ, não sei se tem imunohistoquímica com a avaliação de CAN e VICAN e genoma. Por quê? Você falou muito bem. O que você falou... Esses dois exames foram feitos no INC, tá? Que também não tem. Então, lá no INC é só hematoxilina e eosina. Não tem imunohistoquímica, não tem biologia molecular, é no olhômetro. Então, essa biópsia não tem valor no sentido de excluir doença. Não tem.
Você pode biopsiar, acertou, maravilha. Não acertou, não tem como descartar. Quando você desce para o FDG indica para você atividade de doença. Você pode ter tido a doença, ficou como sequela de doença, e o FDG vai o seguinte: a doença continua ativa. Aí você trata ou não. Então também ainda não exclui uma doença granulomatosa, só exclui, como você colocou, uma atividade de doença. Só para lembrar esse aspecto. Perfeito, mas isso de uma certa forma nos deixou um pouco mais tranquilo no sentido de que a gente não viu muita necessidade de perseguir com com a tentação de fazer um tratamento específico, visto até que a doente está evoluindo com uma IC mais avançada. Posso fazer então uma pergunta para você? Pode. Essa biópsia não descarta miocardite. Sim. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Essa doente pode ter uma miocardite ativa porque não foi feita imunistoquímica. Mas você concorda comigo que assim, quando você viu que quando a gente fez o resumo do caso, o Bernardo foi bastante feliz nisso, a gente colocou uma arquitetura miocárdica atípica, como o Arnaldo comentou, né? E isso realmente eu acho que chamaria mais atenção para um quadro inflamatório do tipo sarcoidose. Mas não me parece também. Eu acho que ela seria atípica demais, na minha visão, para uma miocardite viral como pelos germes que a gente está habituado a ver, né? Então, quer dizer, o que a gente ficou um pouco mais tranquilo é que, considerando que fez a biópsia, o doente tinha um comprometimento de ventrículo direito de forma significativa. Então, quer dizer, a gente estava biopsiando um local onde tem, ou pelo menos um ventrículo, onde costumeiramente a gente não vê tanto comprometimento assim, né? Quer dizer, então eu acho até que para um caso como esse, se fosse sarcoidose, muito possivelmente a sensibilidade seria maior, porque estaria comprometendo o ventrículo direito também. E com o PET, eu acho que juntando isso, eu não diria que a gente possa afastar, concordo com você. Eu tenho muitas críticas também a essa questão de genoma de sarcoidose. Você sabe que isso é uma questão que não figura ainda de forma muito concreta em guidelines, são experiências pessoais. Eu acho que diante disso, eu acho que a gente, se não descartou, pelo menos teve mais tranquilidade para seguir adiante em torno de outros caminhos, entendeu? Marcelo está de parabéns, eu não estou criticando, não. Não, mas não é crítica, é uma discussão. É uma discussão. Minutinho, isso aqui é instituição pública. Vamos entender isso. Está de parabéns. A investigação está perfeita. Só que nós temos que entender as limitações do Rio de Janeiro. Sim. É isso. Por que nós fizemos associação com o Charité? Por causa dessas limitações. Nós criamos um laboratório de imunistoquímica, foi o primeiro do Brasil. Por quê? Por causa dessas limitações. O INCOR começou, tem 3 anos só a fazer imunistoquímica. Por causa de quê? Por causa dessas limitações. Então, a análise está maravilhosa. Ninguém está criticando, não. Não, mas não é crítica. É só lembrar que o Rio de Janeiro, infelizmente, que teria todas as condições para fazer isso, não faz. Então, por isso que a gente tem um canal Charité, quando é possível, claro. Infelizmente, o que nós podemos fazer é isso que o Marcelo está fazendo. Mas a gente não pode esquecer que dentro do canal do Charité existem peculiaridades que, assim, que a gente só vai encontrar lá, né? Nem em outros lugares do mundo. Então, acho que a gente tem que também trabalhar em cima do que é muito consolidado. Isso, veja bem, qualquer crítica é muito bem-vinda, porque só assim que a gente cresce, mas só no sentido de tentar passar para vocês, como um todo, qual foi o nosso pensamento. Vamos lá, Bernardo. Agora o Bernardo vai fazer um resuminho em relação a esse caso. Vai lá. Exatamente. Quando a gente chega na investigação em ciência cardíaca, todas as possibilidades que a gente tem diagnósticas se esgotam, a gente tem que começar a pensar em achados, tanto na anamnese, na história clínica e outros que chamem a atenção para a gente para algum diagnóstico diferente do que a gente pesquisou. E essa paciente tem uma história bem rica. Ela tem uma fibrilação atrial, uma bradicardia com indicação de marca-passo e uma evolução posterior para uma cardiomiopatia. Então ela é essa interseção aqui. E quando a gente considera ainda, o distúrbio elétrico aconteceu antes da miocardiopatia, o que também restringe mais as possibilidades diagnósticas dela, sendo ainda um adulto jovem. Então a gente começa a pensar em tentar encontrar essa interseção que seria mais compatível com a nossa paciente. Paciente que tem uma FA teoricamente solitária à época, né? A gente não tinha nenhuma causa possível para explicar aquela fibrilação atrial dela. Ela evolui depois de uma miocardiopatia com distúrbio de condução. E a gente tem que restringir isso para distúrbios de condução comuns em pacientes jovens, tá?
Quando a gente junta isso tudo, tentando encontrar aquela interseção que eu falei, a gente chega em doença aterosclerótica, causas infecciosas como Chagas, Aspergillus, viral, causas autoimunes, uma miocardite de células gigantes tem um acometimento mais agudo, não é muito compatível com o que ela apresentou. Doenças infiltrativas, sarcoidoses, tudo que a gente tinha disponível para investigar, a gente não chegou a esse diagnóstico. Amiloidose, hemocromatose, causas genéticas, a avaliação tireoidiana também foi negativa. O miocárdio não compactado, o eco também não sugeriu. Então, considerando o diagnóstico de miocardiopatia dilatada, a gente excluiu quase tudo que a gente tinha possível para excluir, sobrou as miocardiopatias genéticas. Só que quando a gente pensa nas causas de miocardiopatia genéticas como um todo, a gente tem essa gama inteira de genes aqui, mas que a gente consegue restringir para esses 7 apenas, que representam 50% de todas as miocardiopatias genéticas. Se a gente focar de novo na história da nossa paciente, ou seja, uma FA solitária e uma evolução para um BAVT, a gente restringe, como o Fernando falou, para esses 2 únicos genes, o SCN5A e o gene da lamina. Palmas para o doutor Fernando, né? E a pergunta que segue, a gente voltando lá na história, realmente tinha aquela história. A parte paterna dela, ela perdeu o contato com o pai, então ela não tem muita informação desse lado da família. Porque ela sabe que tem um tio que morreu com 50 anos, de causa cardíaca, e uma prima que implantou um marca-passo aos 22 anos. Uma coisa interessante desse caso, até curioso, né? Porque ela guarda uma coisa muito forte com relação ao pai dela, que o pai dela, assim, um dia foi trabalhar, assim, nunca mais voltou. Como ela está numa fase muito avançada já da doença dela, a gente não teve nem a oportunidade de abordar esse assunto. É tanta coisa que a gente já fez de 6 meses para cá, basicamente, só 6 meses, né? Que eu acredito até a possibilidade desse pai ter morrido e ninguém nem ter ficado sabendo, né? Isso é até uma possibilidade, né? Razoável dentro da história dela, né? E tem essa história aqui do irmão com a filha que é bastante semelhante, né? Bastante semelhante ao caso dela. 2 marca-passos vindo aí. Então, assim, aí eu queria jogar essa discussão. Vocês fariam o teste genético nela? Só posso dar só um... Pessoal, vocês esqueceram aquela cintilografia com galho? Olha, a cintilografia com galho... foi abandonado. Não foi abandonado, não. A parte inflamatória da doença foi esquecida. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela foi muito valorizada. Eu liguei... Mas olha só, olha só, Marcelo, aí desculpa, mas não está havendo uma coerência. A partir do momento em que você encontra o único dado efetivo que a gente tem aqui, no caso que eu vi, foi uma cintilografia com galho positivo, coisa que não é muito comum de ver. Quer dizer, então, o que eu fico pensando é assim, se é isso aí não é uma miocardite, aí... Pode excluir. Mas a gente tem que ver o seguinte, faça seu comentário. Eu vou botar o critério. O critério é, essa doente, antes para o teste genético, tem que excluir miocardite. Não está excluído isso. Você colocou como excludente, não está. O que você utilizou de metodologia diagnóstica para excluir miocardite, o último caso que eu apresentei aqui de adolescente, não tinha no HE do Laranjeiras negativo e deu imunistoquímica positiva e foi. O doente internado pós-transplante que deu no Laranjeiras negativo para rejeição, foi para o Charité, rejeição aguda por célula gigante. Nós temos os últimos 4 doentes que deram disfunção direita, 2 deles por células gigantes, todos os 4 foi negativo no DASA, negativo no Laranjeiras e todos os 4 foram positivos no Charité por imunistoquímica. Então, eu tenho um galho positivo que é coisa rara. Então, quando eu tenho um galho negativo é 50%, então não me diz nada. Mas quando o galho é positivo, eu posso dizer para você o seguinte, isso aqui é uma cardiomiopatia dilatada, inflamatória, heredofamiliar, autoimune. Por enquanto, eu posso dizer que é uma autoimune, não estou dizendo que é, entenda? Eu estou seguindo o fluxograma de raciocínio. 30% das doenças inflamatórias autoimunes, é isso que você está mostrando aqui para mim. Como é que eu vou descartar isso? Tem um galho positivo, eu tenho que fazer uma biópsia com imunistoquímica para que eu possa bater o martelo e aí para o teste genético. O fluxograma é claro nisso. Afastou doenças inflamatórias, afastou qualquer outra causa. Tivesse tomado quimioterapia, por exemplo, você faria teste genético? Não.
Então, se eu afastei a doença inflamatória, aí eu parto do teste genético. Então, que é fora do Brasil, ao meu ver. Não faria no Brasil esse teste genético. E fora do Brasil, o teste genético é 1.700 euros. Que é exatamente o preço da biópsia do Charité, 1.700 euros. Então, eu passaria primeiro para a tese. Não estou dizendo que o teste genético está incorreto, não estou dizendo isso, desculpe, volto a afirmar. Só estou dizendo que, por critério, eu ainda não consegui excluir a doença inflamatória. Agora, realmente, se eu excluísse a doença inflamatória, perfeito o teste genético, para poder chegar aí. E aí onde eu faria? Lá em La Corunha. Quanto custa? 1.760 euros, que bate mais ou menos o preço do custo da análise por biópsia, entendeu? Só nesse sentido. Deixa eu só responder aqui o Antônio Sérgio. Quer falar, doutor? Eu quero só comentar um outro aspecto, que é o terapêutico. Existe a chamada terapêutica ex-jovantibus, que é aquela em que você, embora não tendo ainda o diagnóstico totalmente firmado, e ainda em pesquisa e com variantes fora do Brasil, você, por exemplo, você disse que aquela medicação com que ela veio, inclusive eu perguntei por que você bisoprolol, ela foi modificada por vocês. Então, uma pergunta que eu faço é, e a evolução? Há uma terapêutica que vocês tenham adotado aqui, foi positiva, ela melhorou, o BNP dela caiu de 2.500. Então, eu vou comentar. Então, eu acho que o fator terapêutico pode servir também de guia. Vou comentar as duas coisas. Primeiro, a questão do que o Antônio Sérgio falou. A cintilografia com galho, ela realmente teve uma positividade numa parede muito localizada do coração, mas ela não foi valorizada tanto para essa questão da atividade inflamatória de uma forma bastante significativa que pudesse justificar toda essa disfunção de VD e VE que ela está apresentando, entendeu? E tanto que a gente acabou aumentando o espectro para isso, para a biópsia, como para o PET-CT, entendeu? Então, assim, ela foi positiva? Foi. Agora, ela foi positiva a ponto, pelo menos ao nosso ver, de justificar todo esse quadro clínico? Acho pouco provável, pouco provável. A evolução dessa doente não é uma evolução habitual. Marcelo, acho que, não sei se ele concorda comigo, mas não parece ser a evolução de uma cardiomiopatia dilatada fruto de uma miocardite, pelo menos não classicamente, entendeu? A miocardite viral, alguma coisa assim. Eu, particularmente, acho que sarcoidose fica muito pouco provável com a conjugação da biópsia, ainda com todas as limitações, e o PET, entendeu? Então, assim, eu acho que aí, assim, a gente tentar insistir em fazer uma outra biópsia, para também a gente não vai ter toda essa possibilidade em termos de diagnóstico para ampliar mais isso. Aí, respondendo agora ao Dr. Kovac, o que a gente fez foi encaminhar essa paciente para o transplante, porque ela está se comportando de forma refratária, ela não está suportando nem mais, não respondeu, não está respondendo nem consegue mais fazer beta, porque tem sinais de baixo débito mesmo, faz ascite, revelando o comprometimento importante do ventrículo direito, tempo todo. Ontem eu a atendi novamente 80/50, e o que ela suporta só a gente é fazer um pouco mais de diurético para tentar diminuir sintoma congestivo, mantê-la viva para poder seguir dentro da linha da avaliação do transplante. É isso que está sendo feito para ela. O que eu faria agora, se eu tivesse a possibilidade de fazer uma biópsia, no local com imunistoquímica e pesquisa de vírus, eu faria, lógico. Sabe por quê? Porque você mandou ela para um transplante. Mas assim, se a biópsia viesse negativa, era aquilo que eu queria discutir, você faria teste genético para ela? Não. Isso é que eu queria ouvir. Não, veja bem. Isso é que eu queria ouvir. Vou pensar o seguinte: você está no SUS, você não está no SUS? Não, mas se você. Eu não fiz teste genético. Não tem como fazer. Vamos lá. Se fosse o meu consultório privado, faria. Ponto. Certo. Mas você faria por quê? Tá. Faria por causa, ela é mulher, por causa dos outros familiares, ela tem irmãos, para saber o prognóstico a longo prazo. Então ela tem que saber, esse irmão carrega a mutação? Porque ele pode carregar a mutação e não carregar o fenótipo. Perfeito. E os filhos dele poderão ter?
Então, isso o aconselhamento genético diz muito claro. Se ela tiver uma lamina, por exemplo, o irmão ter a mutação e não ter o fenótipo, ele vai virar na paranoia o resto da vida de saber se o filho dele pode nascer com lamina. E não precisa ficar fazendo eco. Aconselhamento Qual é a familiar. grande vantagem? Nela eu gasto 1.600 euros, se dá lamina, nele eu gasto 50 euros. Sim. Que é o teste isolado. Agora, antes disso, porque você tomou uma decisão perfeita, claro, dentro do contexto, claro, vai para o transplante. Mas, vamos lá. O VE não pareceu tão ruim. Não. Tá certo? Disfunção moderada. Disfunção. Se você biopsia, lembra o último caso que eu apresentei lá no DEIC, o rapaz de 16 anos de idade, fração de ejeção caiu para 19%, cavidade pequena, foi feita a biópsia, foi para o Charité, você participou da mesa junto com o Chutais, deu inflamação, eu apresentei aqui de novo o caso, o cara saiu de 19% para 45% a fração de ejeção. Sim, sim. Por quê? Todos os exames no Brasil foram negativos, eu ia mandar para o transplante igual você. O cara veio lá de Uberaba. Eu falei, sinto muito, é transplante. O senhor pode pagar a biópsia no Charité? Ele fez uma vaquinha na cidade. A cidade inteira contribuiu. Ele pagou a biópsia no Charité, foi positiva, foi imunossuprimido, e você sabe qual foi o desfecho. Conseguimos abrir uma janela para esse doente, foi para 45% de fração de ejeção, e tá ok. Mas esse doente... Entendeu? Não, perfeito. Entendeu o que eu quero dizer? Não, eu entendo. Mas assim, o caso daquele doente tinha... Você concorda comigo que ele tinha uma arquitetura miocárdica completamente diferente desse caso, né? Não era um caso de uma insuficiência cardíaca por uma cardiomiopatia dilatada mais clássica. E assim, qual é a questão aqui? Aqui a gente tem que definir a prioridade. O seu paciente, ele estava numa situação difícil, mas o padrão de descompensação dele não estava rumando tão nitidamente para o transplante assim. Esse caso me parece um caso mais avançado que o do seu doente. Então eu acho que assim, o do seu doente também foi uma controvérsia, tanto que senão você não levaria ele para o Congresso. Você biopsiou ele depois de quase 10 anos de início de dilatação, não foi isso? Eu me lembro. Pois é, porque você recebeu ele agora. Mas assim, quem quisesse não biopsiar também poderia ter autorizado a isso, entendeu? Agora, foi um caso excepcional, porque teve uma resposta muito boa. Não melhorou completamente a disfunção, mas assim, mostrou pra gente que miocardite pode reativar. Isso foi muito interessante naquele caso. Mas assim, aqui, o que eu tô vendo? O que a gente tá vendo? Que essa doente ela tá indo embora, entendeu? Se a gente não correr com ela vai morrer. Então eu faço uma pergunta. Essa é a interpretação que a gente faz. Só para enfatizar esse aspecto. Não sei se vai dar tempo da gente fazer alguma vaquinha aqui. Vamos lá, gente. Tem um dado que o Antônio Sérgio chamou, e você tem 2 dados clínicos, por isso que eu estou insistindo nisso. Veja, a doença está piorando, como você colocou. Tem 10 anos de história quase. E agora você tem um dado na mão muito significativo, Marcelo, que é um galho positivo. Mas é fracamente. Mas é positivo. Ivete, se fosse negativo, lixo. É positivo, é 96% de especificidade. A sensibilidade é 50%. Então tem um galho positivo, como você falou, numa doente que está piorando. Então existe uma forte possibilidade de ter uma inflamação ativa. Então veja, eu não tenho como jogar fora o galho. E com uma doente que está piorando, como você falou. Então, eu lhe pergunto, se está piorando e tem inflamação positiva, eu jogo fora o dado da inflamação positiva, que está casando com a piora clínica, por que essa doente piorou? Por que essa doente que vinha instável, botou o marca-passo? Se fosse o marca-passo a causa, ela botou o marca-passo, pelo que eu pude entender, 10 anos antes de começar a piorar, não foi isso? Foi 2004, não foi isso? Então, não foi o marca-passo a causa dessa piora. Não. Ficou 10 anos com ele, perfeito? Então, não foi o marca-passo. Se não foi o marca-passo, foi alguma outra coisa, que a gente não sabe o que é. E que tem um galho positivo. Eu não peço mais galho, por causa que metade pode ser negativo e o cara tem uma doença positiva e me induzir ao erro. Mas se foi positivo e o cara está piorando, opa, tem inflamação ali. E está piorando, então eu faria um esforço muito grande, se fosse possível, é claro. Se não fosse possível, não é possível, tchau. De tentar mandar isso para o Charité. Na época a gente... Uma pergunta. O galho foi positivo ultrafocalmente. Exatamente. O PET foi negativo. Totalmente negativo. Mas é diferente, é glicose, PET. Não, mas o PET
É glicose. Determina a atividade. Não, desculpe, doutor, isso está certo. Entendeu? O PET usa o princípio da glicose. Então, se tem um agente infeccioso que consome glicose... Não, é porque o senhor está dizendo, eu sei disso, porque o senhor está colocando, uma vez que o PET foi negativo, excluiria uma doença inflamatória. Estou colocando isso isoladamente. Eu estou colocando que o galho foi ultrafocal para justificar a gravidade do comprometimento não vai dar. do VD. E o PET foi negativo. Então as duas coisas somadas... Vamos pular o segundo caso? Tornam pouco provável o teu raciocínio. Vamos pular. Fernando vai fazer um comentário e depois eu vou fazer alguns comentários aqui que chamam a atenção aqui. Vamos lá. O comentário é o seguinte: nessa revisão de miocardite, não de miocardite, mas de cardiomiopatias do europeu, o Jornal Europeu de Cardiologia, que foi no final do ano passado, eles propõem uma sistemática de avaliação, é quase como um algoritmo de avaliação. E tem dois aspectos nesse caso que são muito fortes, segundo eles, por isso que eu direcionei. Claro que o diagnóstico diferencial, como o Marcelo e todos falaram, para a doença miocardite é muito forte. No entanto, lá, nesse serviço, ele iria, nesse caso, do teste genético, porque preenche os critérios que são muito fortes aqui. Essa paciente tem uma irmã com marca-passo há 22 anos, que é uma coisa muito incomum. Eu tenho que botar uma marca-passo com 22 anos. Prima. O pai morreu menor que 50 anos. O pai dela morreu com menos de 50 anos. Então, e essa moça teve um BAV que abriu o quadro com distúrbio elétrico. Segundo essa revisão, isso é muito indicativo da doença genética, muito indicativo. Principalmente essa da LMNA. Então essa forma de mutação produz isso aí. Tem história familiar, que nenhuma miocardite poderia, as doenças adquiridas não poderiam justificar. Tudo bem que não é primeiro grau absoluto, tem outro que é primo, mas é muito incomum uma moça de 22 anos botar uma marca-passo e a outra de 33, muito incomum. Salvo outras doenças como BAV congênito, a própria miocardite dá também, mas duas miocardites assim, e o pai morreu cedo. Então, segundo eles, quando tem história familiar, dois familiares com história, mais BAV precoce são elementos fortíssimos para a doença genética. Então, eles aconselham aqui não ir para a biópsia em primeira mão, mas ir para o teste genético, então o teste sanguíneo. É claro que tem custo, eu sei que tem custo. Nesse caso, o que eu faria? Faria aquilo que você falou. Eu faria os dois marcadores genéticos, vai ser muito mais barato. E se vier positivo... É que não pode, tem que fazer o painel ampliado, aí depois é que... Mas olha só, eu queria... Sabe porque eu preparei uma coisa aqui para vocês, e aí eu queria falar, só terminar para focar. Obviamente, assim, primeiro, acho que o caso, de uma certa maneira... concorda com tudo que foi falado, inclusive com o que o Montero falou, porque nós chegamos até a biópsia, né? E assim, a gente só não vai chegar ao teste genético, porque acho que não vai dar tempo, e porque a gente vai ter que realmente trabalhar agora em cima de protocolo de transplante. Agora, todas as ponderações aqui, elas são válidas, obviamente que elas são válidas, né? A gente trouxe aqui um outro caso, que a gente não vai poder falar, que era o caso de uma hipertrófica. Ué, não está passando não? Evolui também com uma insuficiência cardíaca grave, com fenótipo de não compactação. E aí a gente ia trazer isso também para mostrar teste genético também, conversar. Tem aí esse padrão de transmissão autossômica dominante aí de altíssimo risco. Mas o que a gente queria conversar com vocês, assim, só para passar como mensagem, já que está todo mundo estudando bastante isso, quem está lidando com cardiomiopatia agora, enfim, sempre chamar atenção para lembrar o que são os red flags para o diagnóstico definitivo das cardiomiopatias, né? Hoje a gente sabe, assim como nesse caso que foi mostrado aí, que quando você fala de cardiomiopatia dilatada, por exemplo, que quando a gente fala em hipertrófica, a gente tem plena noção de que é uma doença que tem um componente assim predominantemente familiar, mas a questão da cardiomiopatia dilatada para os clínicos, isso ainda não está tão sedimentado assim, mas quando você vai analisar as coortes, e aqui eu não estou falando nem de cardiopatia isquêmica, nem de cardiopatia hipertensiva, estou falando de cardiomiopatia, a gente tem 25% dos casos
com comprometimento de proteína sarcomérica, e a gente tem ainda várias outras doenças que também têm componente genético, como as doenças neuromusculares. A gente tem uma experiência interessante de uma colega de Recife que trabalha com as distrofias de Becker, de Duchenne, tem uma experiência grande, tem as doenças sindrômicas. Então, se você juntar isso tudo aqui, dá quase 50% das cardiomiopatias dilatadas, né? E hoje em dia, o que a gente tem feito? Com a possibilidade de, ainda limitada, mas totalmente plausível, eu diria curto, médio prazo, de fazer algumas correlações, a gente já está podendo estabelecer algumas informações interessantes, como a que o Fernando comentou, das mutações da LMNA que dão cardiomiopatia e alto risco de morte súbita, e às vezes sem tanta disfunção do ventrículo esquerdo. Olha só que interessante, porque foge ao guideline habitual da insuficiência cardíaca, de você ter uma insuficiência cardíaca com disfunção grave do VE, fração de ejeção menor que 35%, você bota um desfibrilador aqui, eventualmente você pode amanhã estar pensando em botar um desfibrilador para um paciente que não tenha tanta disfunção. E com relações, por exemplo, da hipertrófica, onde você tem mutações ali específicas que já podem dar morte súbita, algumas que progridem mais para cardiomiopatia dilatada. A gente sabe que as hipertrofias apicais têm mostrado correlação com mutações da actina. Enfim, aí muita gente chega e comenta comigo, pô, mas isso são doenças raras, né? A gente está lidando com situações raras. O que são doenças raras? Doenças raras é uma doença que tem uma prevalência de -1 para 2.000 habitantes. A gente sabe que 80% dessas doenças são de origem genética, crônica e de mau prognóstico. Mas isso tem uma alta incidência em pacientes jovens. A gente tem que levar isso muito em consideração, porque pega muitas pessoas em franca idade laborativa. E acredita-se hoje que na Europa, obviamente a gente aqui não está falando só das cardiomiopatias como um todo, isso já afeta 6 a 8% da população, totalizando em torno de 27 a 36 milhões de pessoas. Então, quer dizer, isso existe, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Esse trabalho aqui, ele está sendo considerado um dos trabalhos mais importantes em termos de estudo de cardiomiopatia dessa década. Por quê? Porque ele está trazendo uma dimensão epidemiológica muito mais relevante àquilo que a gente leva em consideração quando fala isso é uma doença rara. Então, quer dizer, esse trabalho da Esther Gonzalez Lopes, eu tive a oportunidade de vê-la no passado lá na Alemanha, ela é uma espanhola, bastante jovem e bastante estudiosa, bem interessante, fez um trabalho espetacular que ela pegou 120 pacientes com ICFEP, fez cintilografia com pirofosfato de tecnete nesses doentes, associou com a biópsia e achou 13% de amiloidose nesses doentes. 13%. Se a gente levar em consideração que o registro ADERE, que é o registro de insuficiência cardíaca, tem em torno de 25 mil pacientes só com ICFEP, que são em torno de 50 mil registros da ADERE como um todo, 50% são ICFEP, 25 mil, e se essa estatística ela for, digamos assim, ela for reprodutível, a gente vai estar falando em torno de 2.500 pacientes com amiloidose no registro ADERE. Obviamente a gente não tem essa confirmação ainda, mas se isso for reprodutível, isso tem uma importância grande. Baseado nisso, em 2013, foi lançado um statement do American Heart, do European, do grupo de estudos de doenças do miocárdio e pericárdio, que passou um pouco batido, porque essas doenças, até conversei sobre isso com o Montella recentemente, é uma questão, porque como elas têm pouco tratamento, a indústria não tem interesse, agora com a amiloidose é possível que a gente tenha um interesse maior, porque está se tentando provar algum benefício em tratamento específico de amiloidose. Mas o fato é que esse statement chama a atenção para alguns aspectos, principalmente para esse aspecto dessas doenças que elas existem, parecem que a prevalência está aumentando, e elas estão por aí, e às vezes elas são negligenciadas porque a gente não dá uma atenção adequada a quê? A clínica. Esse é que é o fato. E é baseado nisso que esse statement ele traz essa chamada. Por quê? Porque a pista realmente
para uma doença específica, para uma doença genética, está num exame clínico bem feito. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui chama... Quem faz, por exemplo, num paciente com cardiomiopatia dilatada, um heredograma, como foi mostrado anteriormente? Isso aqui mostra uma coisa interessante, ó. São 3 pacientes jovens, com fração de ejeção baixa, os 3, com dilatação ventricular, caracterizando uma cardiomiopatia dilatada. Todos eles têm bloqueio atrioventricular. Todos eles têm bloqueio atrioventricular. E todos eles têm classe funcional comprometida, né? Só que quando você vai olhar a história familiar, você vê diferenças. Então você vê que esse paciente, por exemplo, aqui, você tem um indivíduo masculino afetado e 2 indivíduos duas mulheres somente com genótipo comprometido, sugerindo realmente uma doença ligada ao X, quer dizer, é uma distrofia de Emery-Dreifuss. Ali você já vê um padrão mais clássico de transmissão autossômica dominante, chamando a atenção para uma cardiolaminopatiia. E ali um padrão quase matrilinear, né, que a mãe distribui o gene para quase toda a sua prole, né? Ali é uma desminopatia. Quer dizer, são doenças que têm um fenótipo praticamente igual, mas no fundo tem prognósticos e informações a serem tratadas totalmente diferentes. Então, chamar a atenção para fazer um heredograma, isso é extremamente importante. Outras questões que a gente não dá muita não dá muita importância. Analisar nesses pacientes com cardiomiopatia questões relacionadas a déficit de aprendizado, dificuldades visuais, a questão do exame muscular, né, do exame neurológico um pouco mais direcionado, a gente eventualmente vai ter possibilidade de avaliar pacientes que tem disfunção, ausência de proteínas compartilhadas por múltiplos órgãos, como é o caso das cardiolaminopatias, que você vai ter distrofias musculares, às vezes pegando grupos musculares diferentes, além do comprometimento cardíaco. Você tem os dados de macroglossia e parestesia, que são frequentes na amiloidose, os distúrbios visuais tipo córnea verticillata no Fabry, os angioqueratomas, as hiperpigmentações da hemocromatose. Lembrar que o eletrocardiograma, nunca o eletro foi tão valorizado num congresso como o que eu vi no ano passado lá na Alemanha. Eles chegaram a comentar sobre o renascimento do eletro, que muda completamente a sua importância em relação ao quadro de uma cardiomiopatia de origem indefinida. Então a gente tem, às vezes, o padrão clássico da amiloidose, que esses dias a gente teve aqui no Procardíaco, que chamou a atenção também, o padrão clássico de baixa voltagem nas bipolares, com padrão QS de V1 a V4, os distúrbios de condução da sarcoidose, como foram comentados, os dados de pré-excitação ventricular, que quando correlacionados a uma hipertrófica chamam a atenção para a doença de depósito, as doenças que causam anormalidade de repolarização, como a cardiomiopatia ventricular arritmogênica, que você pode também definir melhor com teste genético. Os exames laboratoriais. Quantos de nós pede dosagem de creatina quinase para o paciente que tem cardiomiopatia? Isso é fundamental. Então, você tem uma cardiomiopatia dilatada que você não tem um diagnóstico definido, tem que pedir dosagem de CK para ele, para ver se não tem uma doença muscular por trás. Quantos de nós pede uma proteinúria, uma transaminase, ferritina? Doenças mitocondriais não é muito padrão para quem atende doentes mais adultos, mas pacientes mais jovens, como eu tenho oportunidade de receber no consultório, adolescentes, a gente tem que pensar, e aí tem que pedir uma gasometria arterial, tem que pedir uma mioglobinúria. Os padrões ecocardiográficos, também não vou me estender, e os padrões de ressonância magnética, como o doutor César bem pontuou, que dependendo da localização e do tipo de comprometimento, também podem chamar a atenção para doenças específicas. Então, assim, a ideia desses casos era basicamente essa. Como mensagem final, eu queria passar para vocês que doenças raras, incomuns, elas existem, a prevalência a gente ainda não sabe adequadamente, elas parecem estar aumentando. A maioria das cardiomiopatias são doenças familiares, quando você leva em consideração todo o espectro das cardiomiopatias, dilatada, hipertrófica, arritmogênica, restritiva e não compactação. As cardiomiopatias familiares têm origem genética, mas apresentam uma heterogeneidade clínica e genética importante, a gente ainda está aprendendo com isso.
O conhecimento da base genética permitirá melhorar as estratégias de tratamento. Ele não diz especificamente ainda, a gente não tem tratamento específico para muitas delas, mas esperar o que pode acontecer delas nos ajuda a estabelecer protocolos diante daquilo que você pode vir a ter no futuro. Podem ser diagnosticadas com tecnologia disponível, o mais importante, sempre suspeitar diante de um fenótipo pouco comum, como foi o caso que a gente apresentou aí. Obrigado aí, gente. Meus amigos, parabéns, Marcelo. Queria agradecer a todos. Nós, segundo o nosso bravo André Volchan, 1h30 é o tempo limite para a nossa sessão. Então, se tiver alguma pergunta que faço pessoalmente ao Marcelo. Não, e agora... Então, fica para a próxima. A próxima, eu acho que o que eu falei no início é verdade. Eu aprendi bastante hoje aqui. Acho que todos vocês têm aprendido também. Obrigado. Obrigado.